Diabetes, hiperglicemia. Qual é a melhor dieta para diabetes e existe cura para diabetes? Diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, como tratar da melhor forma possível e existe tratamento caseiro natural? Existe tratamento sem remédios que pode ser mais eficaz do que o medicamentoso? Então, fica aí e vamos aprender mais. Uma masterclass, uma aula completa sobre diabetes e até mesmo como eu reverti a minha e como você pode talvez reverter ou melhorar a sua. Prazer, sou o Dr. Eduardo Coraço, nutricionista clínico e amo trazer para você o que há de mais recente na literatura médica científica. Nada de achismo, nada de ideologia, o que está publicado. Ou seja, eu mesmo salvei minha vida há quase 18 anos atrás com medicina de estilo de vida e por isso me motivei a educar o máximo de pessoas possíveis sobre esse assunto tão importante. Por quê? Porque sol, sono, atividade física, dieta, cronobiologia, crononutrição, evitar toxinas ambientais é a base da ciência para prevenir doenças, promoção de saúde, até mesmo talvez reversão de doenças crônicas e maior longevidade. Você quer ser sua melhor versão, você tem que entender que saúde é produzida por vida saudável. Desembale zero, descasque tudo. É o meu lema. Eu sei que muita gente não me conhece, mas eu sou um nutricionista clínico formado pela Academia Usual, entretanto eu pratico e advogo algo que é chamado de a ciência da saúde, o higienismo natural, do inglês Natural Hygiene, um modelo de medicina criado por médicos americanos que acreditam que saúde é o resultado da vida saudável e nada além da vida saudável pode produzir saúde. Ou seja, a gente não tem como sobrepor as necessidades biológicas como sono, sol, atividade física, dieta, por nada além de sono, sol, atividade física e dieta. Hoje em dia, eu sei que parece ridículo, mas hoje em dia a gente tenta sobrepor a necessidade de sol por cápsulas de vitamina D, a capacidade de dormir de noite por pílulas de melatonina, a sonolência de manhã, ao invés de mais sono, usar um cafezinho para acordar, e entre outras coisas. E isso, obviamente, não está ajudando nossa saúde, só está paliando os sintomas que a gente desenvolve com esse estilo de vida moderno patogênico. Então, minha motivação aqui é apenas educar meu leitor, meu paciente, meu aluno, meu seguidor para compreender as nuances de estilo de vida que são necessárias para a promoção da saúde. Antes da gente começar a aula de hoje, eu preciso te fazer um pedido. Você gostaria de nos apoiar? Porque nosso podcast não é apoiado por nenhuma empresa. Eu falo de algo que é visto como radical, que na verdade é o correto, mas as pessoas não estão prontas para aceitar que saúde é produzida por vida saudável. Então, eu não acredito em colocar aqui um patrocínio de suplementos, um patrocínio de remédios, um patrocínio de nada que eu não use e eu não acredito que seja extremamente benéfico ao ser humano. Eu acredito, e sim, se algum fazendeiro de brócolis ou de banana quiser patrocinar o nosso podcast, eu aceitaria e divulgaria ele com o maior prazer. Mas banana e brócolis não dá dinheiro a ninguém. O que dá dinheiro realmente são as coisas que você vê as propagandas por aí. Remédios e suplementos. Tanto é que você liga aqui o canal no YouTube, você vai ver muito mais do mesmo. Então, se você quer apoiar o podcast, o primeiro de tudo, você pode simplesmente de forma gratuita começar comentando aqui embaixo, compartilhando, se inscrevendo no canal e apertando o sininho. Quanto mais interações dessas você fizer, mais ajuda o YouTube a entender que o vídeo é benéfico e ele vai te entregar mais do nosso conteúdo. Além disso, se você quer realmente entender mais sobre o assunto, você pode começar comprando nossos livros na nossa loja virtual. O Dieta do Éder, o Jejum Higienista e tem mais 8 livros já publicados, 6 cursos online que você pode assistir durante um ano cada curso online, os retiros presenciais sempre de janeiro, fevereiro e julho aqui comigo e meu atendimento nutricional presencial e online. Essas são as melhores formas de você apoiar o podcast e nos incentivar a produzir mais conteúdo de qualidade, porque se esse conteúdo de qualidade mudou sua vida, dê um livro de presente para um ente querido ou ajude você mesmo com informação didática e científica para melhorar a sua qualidade de vida e com isso também ajudando o nosso trabalho a prosperar, aumentar e levar essa mensagem ao mundo que saúde é produzida por vida saudável e é de graça. Ou seja, eu não vendo produtos consumíveis que
que você precisa de mim para o resto da vida. Eu vendo só informação. Uma vez, leu, interiorizou, praticou, você tem um benefício, você não precisa nem mais de mim. Mas sim, se você quer apoiar o podcast, se você quer apoiar o nosso trabalho, não se esquece, tá tudo aqui na descrição, o acesso ao site ou do nosso WhatsApp, entrar em contato, adquirir alguns dos serviços, vai ajudar bastante. Agora, vamos para o conteúdo. Então, essa vai ser uma Masterclass de diabetes. Por quê? Muita gente não entende as verdadeiras causas da diabetes. É uma doença extremamente mal compreendida. E as pessoas acham que a diabetes, para evitar a diabetes ou para evitar as complicações, etc., é só consumir pouco açúcar. Como se isso fosse possível ou qualquer coisa do gênero, mas espera aí até o final que você vai aprender muito sobre a doença, poder auxiliar outras pessoas com a doença, poder auxiliar você mesmo a não desenvolver a doença e entender como melhorar o seu metabolismo e o seu controle glicêmico para promoção de longevidade e saúde. Porque por mais que você não tenha diabetes, manter sua glicemia baixa, sua insulina baixa, seu controle glicêmico, seu metabolismo otimizado, evitar até mesmo outras doenças como câncer, doença cardiovascular, doenças autoimunes e evitar até mesmo a morte precoce, ou seja, aumentar seu tempo de vida no planeta Terra e aumentar sua qualidade de vida aqui. Depois de anos e anos e anos estudando o assunto, quase 20 anos estudando nutrição, tendo escrito agora um livro sobre diabetes, ou seja, a dieta antidiabetes, o estilo de vida que combate esse mal, com mais de 230 referências científicas bibliográficas no livro, né? Numéricas, como a gente chama, ou seja, o livro é todo referenciado e tudo que eu falo tem um númerozinho ali e vai conectar lá no final, na parte da referência bibliográfica, com o nome da pesquisa, o nome dos pesquisadores, o ano, o jornal médico-científico e até mesmo a página que foi publicado, para você ver que é verídico o que eu estou falando e não estou falando da minha cabeça, eu estou só referenciando ciência. Então eu adoro citações, como vocês devem saber, e a minha máxima seria saúde por vida saudável, desembalando zero, descascando tudo, porque muita gente é muito permissivo com a dieta, como se um pouquinho de açúcar, um pouquinho de sal, um pouquinho de óleo, um pouquinho disso, um pouquinho de fritura, um pouquinho de farinha, tivesse como ter moderação. Eu adoro essa citação Ayurveda: quando a dieta está errada, a medicina não é útil. Quando a dieta está correta, não existe necessidade de medicina. Então, nós olhamos as pesquisas e você vê que a diabetes está crescendo. De 1980 para 2007, a tendência da mortalidade, ou seja, da incidência de morte por diabetes mellitus em capitais brasileiras, aumentou drasticamente. E é possível que metade dos brasileiros não tenham noção que sofrem do mal. Mas pesquisas simples já começam a falar que os hábitos alimentares, aumento da inatividade física, da obesidade, da urbanização, esses fatores consideravelmente aumentam o diabetes. Ou seja, já é do meio científico acadêmico, todo mundo sabe que diabetes não é só a comida que a gente está comendo. E aí, uma pesquisa americana mostrando que 1 a cada 4 americanos em 2011 já tem diabetes. E ela dobrou nas últimas 3 décadas. A incidência dobrou nas últimas 3 décadas. Então, algumas das consequências da diabetes ela é a principal causa de cegueira, falha renal, ataques cardíacos, infartos e amputação dos membros inferiores. E ela, em 2019, ela era a 9ª principal causa de morte nos Estados Unidos, matando em torno de 1,5 milhão de americanos. A CNN, por exemplo, alega em 2021 que o Brasil tem em torno de 17 milhões de pessoas com diabetes, ou seja, cerca de 7% da população brasileira. Eu acredito que essa estimativa deve ter aumentado agora em 2024, ainda mais depois da pandemia de Covid, e deve ser subestimada, porque muita gente já está ali pré-diabético, já talvez até mesmo diabético e não sabe. Então, o que seria diabetes mellitus? Entender o nome da doença ajuda a entender como foi diagnosticada primeiramente. Ou seja, diabetes é passar através e mellitus, mel, doce. Porque literalmente, quando foi descoberta a diabetes, há mais de 2.000 anos atrás, a urina das pessoas estava muito doce. Então, como que descobriram isso exatamente? Realmente eu não sei. Mas até mesmo formigas, eu acho que iam em cima da urina, etc. Então, mostra que tem muito açúcar no sangue e isso acaba também sendo excretado na urina. Ou seja, muita gente não sabe, mas
Existe a patologia, o problema da diabetes e o sintoma da diabetes. O sintoma da diabetes é a hiperglicemia, o principal, digamos assim. E a patologia é, na verdade, a resistência insulínica, ou seja, a hiperglicemia fica alta por causa que o paciente está resistente à insulina ou também ele não consegue produzir insulina no caso do diabetes tipo 1. Sim, muita gente não sabe, mas existem vários tipos de diabetes. A diabetes tipo 1 é a mais comum, que é na verdade caracterizada pela chamada antigamente de diabetes que começa na infância, porque geralmente começava na infância, hoje em dia até mesmo pessoas adultas já estão sofrendo de diabetes tipo 1, que é literalmente a insuficiência, a morte das células beta-pancreáticas, ou seja, é uma doença autoimune. O próprio corpo ataca as células do pâncreas, as beta-pancreáticas, né? Tem as alfa e as beta, que produzem insulina. Então ele destrói essas células, o diabético tipo 1 não consegue mais produzir insulina, então ele precisa injetar insulina sintética, insulina exógena, né, como a gente chama, de fora, ou ele pode vir a óbito. Mas ela é uma diabetes bem pouco frequente comparada a outra, ou seja, 10 a 20% dos casos apenas são de diabetes tipo 1. No caso da diabetes tipo 2, é um constante quadro de hiperglicemia e hiperinsulinemia, ou seja, o paciente está constantemente com muita insulina no sangue e muito açúcar no sangue. No caso do diabético tipo 1, no início da doença, a produção de insulina ainda é normal, mas ele acaba produzindo muita insulina porque a insulina não consegue ter a sua ação, ou seja, é resistente à insulina, como a gente chama. Tem a diabetes gestacional, que é a diabetes tipo 2, que acontece quando a mulher está grávida, e é até mesmo correlacionada à macrosomia fetal, ou seja, causa um aumento da incidência de bebês grandes demais, acima de 4 quilos. E também já se fala muito da diabetes tipo 3, que é a resistência insulínica no cérebro, devido ao mal de Alzheimer. Então, é só uma prévia aula sobre a diabetes para você entender um pouquinho mais antes da gente começar. Então a gente tem a insulina, que é um hipoglicemiante e anabólico, ou seja, ele reduz a glicemia e ele induz o anabolismo, ou seja, ele constrói, ele armazena. A insulina é sintetizada por essas células beta-pancreáticas nas ilhotas de Langerhans. Se você quer os termos técnicos, eu sei que é mais para os nerds ou para quem se interessa muito, mas a insulina escolta o açúcar até a célula muscular, escolta o açúcar até a célula e ela age como uma chave, abrindo a boca da célula para a glicose entrar. Quando existe a resistência insulínica, é como se a chave não conseguisse se conectar à fechadura. E aí existe o hormônio contrarregulador, que é o glucagon, ou seja, a insulina armazena, o glucagon quebra. O quebra glicogênio em glicose, ou seja, quando a gente come, uma parte do açúcar que a gente comeu vai para a corrente sanguínea alimentar tudo no presente momento. A outra maior parte vai ser armazenada nos músculos, no fígado, para quando nós precisarmos, o glucagon, ou seja, a insulina é o hormônio do estado alimentado. O glucagon é o hormônio do estado em jejum. Então, depois de algumas horas da refeição, o organismo começa a precisar quebrar a glicose presa no músculo, precisa começar a quebrar esse glicogênio, que é esse amido animal, como a gente chama, ou seja, é a glicose ligada em várias cadeias, como se fosse o açúcar do feijão. A gente armazena esse mesmo tipo de açúcar dentro de nós, mas ele precisa ser quebrado pelo que a gente chama de hidrólise, ou seja, a quebra pela água, que aí vai literalmente... O glucagon vai estimulando a quebra desse glicogênio em glicose para cair na corrente sanguínea e aí alimentar todas as células. Então, insulina, comeu, jejuou, glucagon subiu. Eles ficam contrarreguladores assim. Comida, estado de jejum. Estado alimentado, estado de jejum. O glucagon é secretado pelas células alfa-pancreáticas e ele estimula o fígado a degradar o glicogênio, porque muita gente não sabe, mas o glicogênio muscular, o músculo é egoísta, ele não solta. Então, a gente tem que entender que a diabetes geralmente é caracterizada por 4 P's: polifagia, poliúria, polidipsia, perda de peso.
e também fadiga crônica. Então, o que significa isso? Poliúria, urinação frequente. Polidipsia, sede frequente. Polifagia, fome constante. Também tem a presença de cetonas na urina, ou seja, é um subproduto da quebra de músculo e gordura que acontece quando não existe insulina suficiente disponível. Aí, como a gente falou, os outros sintomas são fadiga, irritabilidade, visão turva, dificuldade de regeneração de machucados, frequentes infecções, tais como infecções gengivais ou na pele ou até mesmo vaginais. Então, a diabetes, como todas as outras doenças crônico-degenerativas, ou seja, o câncer, a doença cardiovascular, é uma doença com etiologia multifatorial. Etiologia é causa, multifatorial de muitos fatores. A diabetes pode ser genética, mas eu discordo que em sua grande maioria é genética, mesmo com uma propensão genética. Tem sim inúmeros fatores de estilo de vida que pregam uma parte muito maior do que a genética em si. Obesidade, funcionamento anormal do pâncreas. Então, o peso. Quanto mais tecido adiposo você tem, maior a propensão de diabetes. Inatividade, ou seja, quanto mais sedentário você é, maior a propensão da diabetes. Histórico familiar, porque existe muito esse mito de que a diabetes é genético, né? Sim, a gente pode ter um gene que aumenta a propensão da diabetes, mas, como eu já falei aqui no canal e fiz vários vídeos sobre isso, é epigenética. Acima da genética, ou seja, por mais que você tenha um gene propenso a diabetes, se você viver um estilo de vida saudável, o gene fica para sempre desligado, você nunca vai ter problema. Idade, ou seja, se alega que quanto mais velho você se torna, maior a propensão pela diabetes. Isso não é verdade, na minha humilde opinião. Os dados científicos mostram que sua idade cronológica não indica sua idade biológica. Então as pessoas estão degenerando e não envelhecendo. Então sim, a idade aumenta a propensão para diabetes porque o organismo já está demasiadamente danificado. Ou seja, com o passar dos anos, vem o acúmulo de maus hábitos ao longo de todos esses anos, que vai reduzindo o funcionamento fisiológico do organismo. Ou seja, os mecanismos de reparo, o organismo vai ficando mais inflamado, mais oxidado, porque as reservas, os seus mecanismos de proteção vão ficando mais fracos, porque já foram muito abusados. Outro fator que é interessante é o SOP, Síndrome do ovário policístico, que sim, aumenta a incidência de diabetes nas mulheres. Hipertensão arterial também aumenta a incidência de diabetes, assim como colesterol e triglicerídeos elevados. Ou seja, as mesmas coisas que geralmente são correlacionadas ao câncer são correlacionadas à diabetes e também são correlacionadas à doença cardiovascular. Então, as doenças andam lado a lado, esses biomarcadores andam lado a lado. Muita gente não sabe, mas ter colesterol mais alto também aumenta a incidência de câncer. Eu sei, nunca ouviu falar de colesterol e câncer, mas é uma evidência. Então vamos lá. As complicações da diabetes aumenta drasticamente a incidência de doença cardiovascular. Ou seja, a probabilidade de aterosclerose, as suas artérias ficando mais entupidas, a possibilidade de infarto, possibilidade de ataques cardíacos e angina, a dor no peito. Aumenta a incidência também de neuropatia, doença nos nervos. Ou seja, o açúcar em excesso vai correndo pela corrente sanguínea e vai causando dano às artérias, literalmente induzindo cegueira, impotência sexual ou a necessidade de amputar membros. Ou seja, o diabético começa a perder a sensibilidade, por exemplo, nos dedos da mão ou dos pés, que se deixar não tratado e continuar com aquela hiperglicemia ali constante, ele pode acabar tendo que amputar o membro. Então, doença nos rins, que a gente chama de nefropatia, os rins tem microvasos bem pequenininhos e o açúcar em excesso pode danificar esses microvasos. Danificar tanto, se a diabetes estiver muito complicada por muito tempo, que pode levar à falha renal, induzindo hemodiálise ou necessidade de transplante de rins. Aí também tem a retinopatia, ou seja, é um tipo de neuropatia, né? Mas é na retina, por isso que muita gente com diabetes sofre de catarata e glaucoma. Dano nos pés, por exemplo, né? Perda dessa sensibilidade dos pés e necessidade de amputação nos pés. Problemas na pele, como infecções bacterianas e fúngicas. Problemas na audição, doença de Alzheimer, depressão, entre outras complicações. O mais engraçado é que a própria ADA, Associação de Diabetes Americana, sugere metade do seu prato ser baseado em vegetais. 1/4 do seu prato ser baseado em alimentos ricos em carboidratos, como frutas e batatas. E 1/4 do seu prato ser proteínas. Ou seja, muito diferente do que as pessoas imaginam. Porque no Brasil, por exemplo, qual que é o prato do brasileiro?
Muito arroz, feijão, bife, batata. E às vezes até batata frita, né? Sem salada, sem fruta e com bebidas açucaradas e coisas do gênero, né? Ou seja, um suco com açúcar, um refrigerante ou qualquer coisa do gênero. Então você pode ver aqui nessa tabela ó, que eles desenvolvem isso através de um painel de cientistas que analisa dezenas, centenas de artigos e publica um relatório sobre a diabetes. Então, se metade do prato é de vegetais não amidosos, ou seja, é salada, é brócolis e é coisa do gênero, entende? Não é metade do prato de arroz e feijão, como as pessoas geralmente fazem. E um quarto do prato, eles botam lá até fruta e batata, como você pode ver aqui na imagem. Um quarto do prato sendo alimentos proteicos, eles botam peixe, não botam carne vermelha ou salsicha ou as coisas que as pessoas imaginam. Ou se a pessoa for vegetariana, eles sugerem a troca do peixe por tofu, tempê, por tofu, lentilha, feijão, grão de bico. E o quarto aqui, ó, água ou bebidas sem calorias, como chá, por exemplo. Então a ADA, a Associação de Diabetes Americana, a Mayo Clinic, que é como se fosse um INCA nos Estados Unidos, todas elas sugerem coma alimentos saudáveis, alimentos pobres em gordura e calorias e ricos em fibra. O nome disso é frutas, vegetais, raízes como cenoura, beterraba e por aí vai, né? Foco em frutas, vegetais e grãos integrais. Foque em variedade para prevenir a mesmice. Aumente a atividade física. Vise obter 30 minutos de atividade moderada aeróbica na maior parte dos dias da semana, ou pelo menos 150 minutos de atividade aeróbica moderada por semana. Perca o excesso de peso. Se você sofre de sobrepeso, perder até 7% do seu peso, ou seja, 6,4 quilos, se você tem 90 quilos, pode reduzir a incidência de diabetes. Aí, olha o que eles mesmos falam. Remédios orais para diabetes, como a metformina, pode reduzir a incidência de diabetes tipo 2, mas estilo de vida continua essencial. Então, qual é o problema, na verdade, do açúcar? Muita gente não entende, mas o açúcar branco a gente chama de calorias vazias. Por que calorias vazias? Porque toda caloria na natureza vem com inúmeros nutrientes além dessas calorias. As calorias, por exemplo, numa fruta, tem carboidrato, ou seja, o açúcar, mas também tem proteína e gordura. Também tem fibra, também tem água, também tem micronutrientes como cálcio, fósforo, potássio, vitamina C, vitamina A, vitamina E. Existe um pacote nutricional ali. Quando a gente remove esse pacote nutricional e concentra só o açúcar, só a caloria vazia, porque quando você refina o alimento, você causa uma grande perda nutricional. E aí que entra um grande problema. Ou seja, a gente não quer essa perda nutricional porque ela vai induzir diabetes. Então o problema da diabetes não é o açúcar, e sim principalmente a isenção de nutrientes no alimento que as pessoas consomem. Ou seja, no alimento industrializado, você não tem mais quase micronutrientes. Você perde tudo isso. Isso é muito importante para o metabolismo da glicose. Como a fibra também é, e você provavelmente já ouviu falar. Então, é muito importante que a gente entenda isso. Para o bom funcionamento do organismo, não é só carboidrato, proteína e gordura. Os micronutrientes são mais importantes do que os macronutrientes. Então aí você se pergunta, por que o tratamento usual não funciona? Porque, convenhamos, diabetes já é uma doença prevalente há o quê? 50 anos, 60, 70 anos? E por que ainda não foi achada uma cura para a diabetes? Porque realmente a gente está procurando nos lugares errados. Por exemplo, a metformina pode causar acidose lática, levando a tontura, dores musculares, fadiga, arrepios, dificuldade de respirar, batimento cardíaco irregular, dor estomacal com diarreia, náusea e vômito. Até mesmo outros tipos de hipoglicemia antes podem ter correlações a infarto agudo do miocárdio, ou seja, um ataque cardíaco. Mas tirando esses efeitos colaterais, como essa matéria até mesmo da CNN mostrou, o remédio pode estar contaminado com agentes cancerígenos não detectados. Ou seja, eles fizeram um recall, ou seja, tiraram do mercado grandes quantidades do remédio depois de descobrirem que uma substância que é cancerígena, que é encontrada no remédio, mas em quantidades moderadas, toleráveis, chamada de NDMA, ou seja, um possível carcinogênico a humanos, nesse lote que foi liberado nos Estados Unidos, estava em maiores quantidades do que o permitido, então eles tiraram tudo. Então, para piorar, você pode estar tomando um remédio que pode estar causando efeitos colaterais, vai reduzir sua glicemia, mas pode ter uma quantidade alta de uma substância cancerígena. Então, assim, será que realmente a solução é remédios? Fica aí, vamos entender até o final. Mas, se você está ainda confuso de como seguir,
o que eu sugiro é o Dieta de Diabetes. É um excelente livro, um excelente custo-benefício. Você recebe em 1, 2, 3 semanas no máximo na sua casa depois da compra, dependendo de onde você estiver do planeta, que nós enviamos para o mundo inteiro. E ainda tem outros 10 livros já publicados, tem ainda outros 9 livros já publicados, 6 cursos online, retiros presenciais sempre janeiro, fevereiro e julho e consulta nutricional comigo, presencial e online, que eu posso te ajudar a mostrar, adequar seu estilo de vida a um estilo de vida que previne e até mesmo auxilia no tratamento da diabetes. Fica aí para entender mais até o final, mas se você ainda também não conhece o canal, ainda não segue o canal, por favor, comece compartilhando, comentando, sentando nesse like, se inscrevendo no canal e apertando o sininho, que quanto mais interação, mais ele mostra o nosso conteúdo para você e para outras pessoas, assim, ajudando muita gente que precisa dessa informação, até mesmo gratuita, que eu divulgo aqui no canal e que é embasada a nível científico. Então, como essa pesquisa aqui está mostrando, hiperinsulinemia, ou seja, o excesso de insulina no sangue, o excesso de glicemia no sangue, hiperglicemia crônica, ou seja, constante, são correlacionados não só a diabetes e obesidade, mas também ao câncer. E insulina exógena é correlacionada ao câncer, ou seja, quem injeta insulina, no caso diabético tipo 1 ou até mesmo uma diabetes tipo 2 mais avançada, na verdade acaba sofrendo mais de incidência de câncer, porque a gente sabe que a insulina é um mitogênico, ou seja, estimula a divisão de células, estimula anabolismo. A insulina é o hormônio do crescimento, né? É um dos hormônios do crescimento. Então é importante manter a insulina baixa. E no final das contas, um diabético às vezes pode injetar mais insulina do que o necessário, pode ter algum desequilíbrio ali e levando a, obviamente, inibição da autofagia, inibição da apoptose, ou seja, porque para o corpo matar células cancerígenas, células velhas, danificadas, etc., ele precisa ter esse ciclo de alimentado, não alimentado, alimentado, não alimentado. Então a glicemia e a insulina precisam ficar baixas para ele conseguir fazer os mecanismos de reparo. Então, como as pessoas usuais elas vivem num estado de pré-diabetes, diabetes, comendo muita besteira, muito constante, a glicemia e a insulina está sempre alta e ele nunca liga os mecanismos de reparo, como já tem vídeos aqui no canal explicando. AMPK, sirtuínas, FOXO ou mTOR e IGF-1 para o crescimento. Então, nós temos um inato desejo por açúcar, ou seja, o circuito de recompensa e o gene T1R. Literalmente, existe um gene que codifica uma proteína que vai para a ponta da nossa língua e permite-nos a sentir o gosto doce. Ou seja, o primeiro gosto que a gente sente na ponta da língua é o doce. Então, obviamente, é muito importante consumir carboidrato. As plantas são a base da fotossíntese no planeta, ou seja, só plantas produzem carboidrato realmente. Então, isso mostra que nós evoluímos por milhões de anos comendo muitas plantas, porque gatos carnívoros não têm esse gene e não têm a capacidade de sentir o gosto doce. E o circuito de recompensa é o circuito de recompensa que existe no cérebro de todo mamífero, que ensina ele a fazer o que ele tem que fazer. Ou seja, desde pequeno a gente come comida, sente que é gostoso e quer comer mais. Desde que vira adulto a gente faz sexo, percebe que é gostoso, quer fazer mais. E olha que engraçado, nos Estados Unidos, o órgão americano que deveria ser responsável por cuidar do povo, o FDA, o Food and Drug Administration, sugere que açúcar, ou seja, açúcar branco, refinado, é seguro até 10% das suas calorias, ou seja, um alimento industrializado, refinado, sem micronutrientes, que é uma coisa moderna, que obviamente tem muito dado científico que causa prejuízo à saúde, é seguro. Só porque a gente não morre da noite para o dia fazendo um mau hábito, da mesma forma que a gente não morre fumando, bebendo, fazendo todas essas coisas, isso não quer dizer que a gente não sofra as consequências. Como a gente sabe, doença crônica é do latim de tempo. A coisa não acontece da noite para o dia, mas todo santo dia ali, tendo um dano ao organismo, obviamente vai aumentar a incidência de doenças. Então eu acredito em moderação. Muita gente fala, mas você não é moderado, você é radical, etc. Eu acredito em moderação. Moderação nas coisas que são biológicas, nas coisas que são relativas à vida. Ou seja, tenho necessidade de fruta? Tenho, então modera a quantidade de banana, modera a quantidade de melancia. Mas tenho necessidade de cigarro? Não. Então para que vai ter moderação em algo que é tóxico? Tenho necessidade de álcool? É uma necessidade biológica? Sem beber bebida alcoólica você não consegue sobreviver? Não. Então, para que ter uma moderação no álcool? Então, por que a gente sente um desejo tão grande por açúcar?
Já viu falar para algum diabético que ele não pode comer açúcar? Ele se mantém realmente sem açúcar? Já viu falar para uma pessoa usual, qualquer pessoa no mundo, fala não come açúcar, isso faz mal? O que a pessoa faz? Come açúcar. Ela não consegue se manter longe do açúcar. E hoje em dia, eles colocam açúcar industrializado, não o açúcar natural, em tudo. Ou seja, coisas salgadas não escapam. Pão tem açúcar, hambúrguer tem açúcar, peixe enlatado tem açúcar. Podem fornecer açúcar ao gado antes de ser abatido para melhorar o gosto da carne. Alguns restaurantes injetam açúcar no frango. Embutidos podem ter açúcar, ou seja, salame e presunto. Manteiga de amendoim não doce pode ter açúcar. Ketchup tem açúcar. Pode ser encontrado açúcar no sal. O açúcar está no molho de tomate. O açúcar está no biscoito creme cracker. O açúcar está no shoyu e no arroz do sushi. Remédios sublinguais como suplemento de vitamina B12 tem açúcar. Até biscoito salgado tem açúcar. Então eu te pergunto, existe uma dose segura de algo nocivo? Ou seja, nos Estados Unidos, o açúcar refinado engloba 17% das calorias de uma pessoa e as recomendações são no máximo até 10%. Enquanto estudos sugerem que açúcar é uma das causas das doenças crônico-degenerativas, eles consideram seguro. E não é por acaso que os Estados Unidos está um dos mais altos índices de obesidade e doenças crônicas. E aí eu te pergunto, será que vai ser que nem o sal? As pessoas só vão parar de consumir açúcar quando elas ficarem hipertensas? Ou elas só vão parar de consumir sal quando elas vão ficar hipertensas? Ou seja, não faz sentido a pessoa consumir sal até os 40 anos de idade, aí quando tem um diagnóstico de hipertensão, o médico fala, olha, agora você tem que cortar o sal. Por que não parou lá atrás? Porque o sal está causando inúmeros prejuízos ao organismo, além da hipertensão. E por que não parar o açúcar antes de desenvolver diabetes? Só quando você desenvolver diabetes você vai parar o açúcar? Então, como essa pesquisa mostra, estilo de vida e não só dieta influencia a diabetes. Ou seja, alta ingestão de álcool, ou seja, pessoas que bebem frequentemente, aumenta significantemente o risco de diabetes tipo 2. Aumento do tempo na frente da TV, ou seja, quem fica muito tempo assistindo TV, tem aumento da incidência de diabetes tipo 2, doença cardiovascular e mortalidade por todas as causas, ou seja, morrem mais do que pessoas que não assistem TV ou assistem pouco. Ou seja, além de alterar o gasto de energia, quem passa muito tempo na frente da TV é correlacionado a alimentos não saudáveis, ou seja, frituras, carne processada, bebidas adoçadas e baixa ingestão de frutas, vegetais e grãos integrais. E aí, olha que interessante essa pesquisa. Estresse causa hiperglicemia e pode desencadear diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. Ou seja, passar por um evento traumático, por exemplo, como uma depressão, etc., pode aumentar a incidência de diabetes. Então, o que eu estou mostrando aqui é que muita gente pensa só em diabetes em relação ao açúcar, quando é, na verdade, muito longe disso. Sabe? Estresse, bebida, ficar assistindo muito TV, várias coisas são correlacionadas a diabetes e alteram o nosso metabolismo. Por quê? Ficar sentado assistindo TV, nós não fomos feitos para ser parados, ficarmos parados o dia inteiro. Eu mesmo tenho um trabalho sedentário, passo em torno de 8 horas na frente do computador. Se for parar para pensar, isso é normal? Isso é natural? Não. É o ideal, de meia hora pelo menos, ter algum nível de atividade física, levantar um pouco, alongar, passear um pouquinho, porque no final das contas é patológico ficar parado, não é fisiológico ao nosso organismo. Então, olha esse artigo também mostrando que quem fuma cigarro aumenta a incidência de diabetes tipo 2 e agrava as complicações da diabetes mellitus, ou seja, o que são as complicações? Danos micro e macrovasculares, ou seja, nos pequenos vasos e nos grandes vasos. Então, fumar é associado com resistência insulínica, inflamação e dislipidemia, ou seja, desequilíbrio dos lipídios no sangue, aumento de colesterol, triglicerídeos, etc. E danifica diretamente o funcionamento das células beta-pancreáticas, das células produtoras de insulina. Apesar de reduzir o peso, aumenta a resistência insulínica, que é uma coisa contraintuitiva, que geralmente o obeso, quando ele reduz o peso, ele reduz a resistência insulínica. Então, o uso de antibióticos aumenta a incidência de diabetes tipo 2. Alterações em sensibilidade à insulina, tolerância à glicose, deposição lipídica, ganho de peso. Sim, usar antibiótico que não tem nada a ver com açúcar, não tem nada a ver com dieta. Prejudica a homeostase glicídica, ou seja, a homeostase do açúcar, do carboidrato, do nosso metabolismo e aumenta o risco de diabetes tipo 2, independente da microbiota intestinal. Olha que interessante, os antibióticos eles atacam a microbiota intestinal, mas mesmo sem considerar a microbiota intestinal, eles devem causar outras alterações que prejudicam o controle glicêmico. Aí, olha que interessante, as consequências metabólicas da perda do sono e a perda de sono. Muita gente não sabe, mas
Privação de sono, ou seja, perder 1, 2 horas por noite, é um fator de risco para diabetes. 2 horas de sono perdidas por 5 dias seguidos já podem te levar a pré-diabetes, ou seja, poder aumentar 30 pontos na sua glicemia só por você dormir 6 horas ao invés de 8 horas por vários dias seguidos. Então, dormir é um importante modulador hormonal, regulador da glicose e regulador do funcionamento cardiovascular. Então, nos últimos 50 anos, a duração de sono em adultos e adolescentes reduziu por 1h30 a 2 horas por noite. E mais de 30% dos americanos, entre idade de 30 anos a 64 anos, reporta dormir menos de 6 horas por noite, o que a gente sabe que aumenta a incidência de morte e mortalidade por todas as causas. Então isso que você tem que entender, pessoal. Sua glicemia pode estar alta, aí seu médico vai ver lá no exame e ele não realmente sabe de todos os dados científicos em relação à diabetes, e ele vai falar, olha, você anda comendo muito açúcar, mas pode ser que você nem comeu mais açúcar, você comeu menos açúcar do que nos meses passados. Sua glicemia deve ter reduzido, mas não. Você sofreu estresse, você ficou mais sedentário, você dormiu menos, você está fumando cigarro ou bebendo cerveja, você está fazendo outros hábitos que estão prejudicando o controle glicêmico. Então lembre-se, o açúcar no seu sangue pode não ter quase nada a ver com o açúcar na sua dieta. E muita gente não entende isso. Fato, a dieta vai ter açúcar, vai elevar a glicemia. Não estou falando isso, mas estou falando que a desregulação desse controle glicêmico, você pode estar tendo uma dieta boa, mas mesmo assim ainda está desregulado por outros fatores, como obesidade, sedentarismo e por aí vai. Nosso podcast não tem patrocinadores e você pode auxiliar não só o nosso podcast, mas se auxiliar. Primeiro de tudo, as estatísticas aqui no YouTube mostram que a maior parte das pessoas que assistem nossos vídeos não são cadastradas nos vídeos. E com 500 mil seguidores, mais de 500 mil seguidores e uma média de até 100 mil visualizações por vídeo, se todo mundo estivesse clicando no like, comentando, compartilhando, se inscrevendo no canal e apertando o sininho, o YouTube estaria recomendando nosso conteúdo para mais pessoas, assim auxiliando o canal e auxiliando até mesmo a sua saúde, auxiliando a disseminar informação de saúde por vida saudável. Então, te peço que já comece interagindo com o canal de todas as maneiras possíveis. Mas também nos auxilie a disseminar nosso trabalho e se auxilie a produzir mais saúde, ter mais saúde e mais longevidade. Hoje estou sugerindo o Dieta do Éden, meu livro principal sobre dieta e a importância de comer mais alimentos crus, mais frutos e vegetais e o que aconteceu para seres humanos terem mudado tanto sua dieta da dieta original, da Dieta do Éden. O livro é muito interessante e pode ser comprado na nossa loja virtual aqui embaixo com o link saudefrugal.com.br ou no nosso WhatsApp de atendimento. Mas, caso você tenha interesse também, temos outros 9 livros já publicados, até livros de receitas, etc., livro de jejum. Tem 6 cursos online para você aprender do conforto da sua casa como melhorar a sua saúde e seu estilo de vida. Tem retiros presenciais sempre em janeiro, fevereiro e julho, aprendendo pessoalmente aqui comigo por 7 dias. E eu também presto consulta nutricional presencial e online. Assim, você ajuda o nosso trabalho e se ajuda também com a educação científica para melhorar a sua vida. Então, olha isso, que muita gente não entende e realmente eu só fiquei entendendo tem 6 anos, 7 anos, né? Isso é uma coisa recente na ciência, que a luz prejudica a sensibilidade insulínica. Ou seja, exposição artificial à luz durante a noite é algo comum no mundo moderno, ou seja, todo mundo se expõe à luz elétrica, quem não, né? Só a gente morando no extrema roça, extremo afastado assim, mas é muito pouca gente. E a luz tem sido ligada a mecanismos complexos com a sincronização do ritmo circadiano, ou seja, existe um relógio biológico no seu cérebro que quando ele vê luz, ele acha que é o horário errado do dia e desregula a sensibilidade à insulina, o funcionamento pancreático e todo o metabolismo. Disrupção da coordenação circadiana leva a desequilíbrios endócrinos, ou seja, hormonais, e aumentando a incidência de obesidade e diabetes tipo 2. Ratos expostos à luz constantemente aumentam o IMC e têm reduzido a tolerância à glicose, comparado a ratos com dietas similares, mas que sejam expostos ao normal ciclo de luz e escuridão, ou seja, 12 horas de luz, 12 horas de escuridão. Se você quer saber mais sobre o ritmo circadiano, o relógio biológico e como sincronizar esse relógio, como até mesmo a importância do sono e desses fatores para o câncer, entre outras doenças, eu vou botar alguns vídeos aqui nos cards e na descrição, mas também é só botar relógio biológico Dr. Coraça na pesquisa do canal, que você vai achar vários vídeos. Aí olha o que a própria pesquisa já fala. Consumo de nutrientes em horários inapropriados, ou seja, comer fora do nosso horário diurno, que somos criaturas do dia e não da noite,
resulta em desequilíbrios metabólicos como resultado da dissincronia circadiana. Então, ó, olha que interessante. Muita gente não sabe, mas quem trabalha de forma noturna, ou seja, nos horários erráticos, né? Por mais que ganhe mais, é compensado por isso, tipo até mesmo aeromoças, comissários de bordo, pilotos, etc., ainda assim sofrem de maior incidência de doenças por causa de desregulação do ritmo circadiano. Então, sim, uma pessoa, por exemplo, que trabalha no período noturno vai ter mais incidência de diabetes, vai ter mais dificuldade de controlar a glicemia, mesmo com uma dieta boa. E aí, olha que interessante. Pessoas comendo refeições idênticas têm uma alta variabilidade na resposta da glicemia após refeição, que a gente chama de pós-prandial na ciência. Então, o que acontece? Eu como uma comida e o Murilo aqui atrás da câmera come uma mesma comida. Eu tenho um estilo de vida bom, uma dieta boa, uma microbiota boa. Por mais que a gente coma a mesma comida, a subida na glicemia vai ser diferente. Então, essa história de índice glicêmico, fala que melancia aumenta a glicemia, é uma das coisas mais absurdas que existe no planeta Terra, tá? Então, o índice glicêmico é o índice menos fidedigno para alterações na glicemia do mundo. Tá? A carga glicêmica é um pouco mais fidedigna, mas ainda assim não funciona assim. Essa é uma pesquisa publicada na Cell, né? Ou seja, um dos maiores jornais médicos científicos do mundo, mostrando que se eu comer sorvete e outra pessoa comer sorvete, é capaz de eu não ficar com hiperglicemia e ela ficar. Então não é tão simples medir a glicemia. Olha como essa pesquisa mostra. Restrição calórica reduz a incidência de diabetes, câncer, doença cardiovascular e atrofia cerebral. Ou seja, restrição calórica sem má nutrição atrasa o envelhecimento e estende o tempo de vida em diversas espécies, até a sarcopenia atenuada, ou seja, a perda de massa magra com o envelhecimento. Então, isso é muito interessante. Eles testam em todos os tipos de espécies. E essa pesquisa foi, na verdade, em macacos, que são os animais mais similares ao homem depois dos primatas antropóides, né? Ou seja, compartilham muito da nossa genética. É muito mais fidedigno testar em um macaco do que um rato, como, por exemplo. Mas funciona para todos os tipos de espécies, desde fungos até primatas. A gente já sabe que restrição calórica reduz a incidência de diabetes, melhora o funcionamento do metabolismo, como maior sensibilidade à insulina e homeostase da glicemia. Então, ó, efeitos gerontoprotetores da restrição dietética. Sim, FGF21, ou seja, fator de crescimento fibroblasto 21, induz captação de glicose independente de insulina, similar aos efeitos do exercício físico, aumentando também intolerância à glicose e sensibilidade à insulina. Ou seja, comer pouco ou comer mais saudável, que eles chamam de restrição dietética, né? Que isso na verdade seria comer de forma sã e não se matar com comida industrializada e muita comida que não tem cor e nutrientes, né? Age como exercício físico. A célula consegue pegar a glicose sem depender da insulina. Ele também aumenta a tolerância à glicose, ou seja, você pode ter mais glicose no sangue e aumenta a sensibilidade à insulina também. Aí, ó, é um esquema aqui mostrando por que a restrição dietética melhora toda a saúde, inclusive a glicemia, né? Então, ó, restrição dietética induz mecanismos de reciclagem e reparo, como a autofagia, mitofagia, reparo do DNA e defesa de antioxidantes, e melhorando as células-tronco. Como resultado, a senescência celular é infrarregulada e a proteostase melhorada, ou seja, as células não se tornam células zumbis, não se tornam células velhas que começam a prejudicar as células vizinhas, e a proteostase, ou seja, o desenvolvimento da proteína, o equilíbrio da produção de proteínas dentro do nosso organismo é melhorado. Junto, esses efeitos positivos no funcionamento da célula e do tecido aumentam o tempo de vida e a qualidade de vida. E o tempo de vida útil, como a gente chama. Então, ó, olha esse gráfico que interessante. Restrição calórica reduz a incidência de doenças neurológicas, de câncer, doenças cardiovasculares, diabetes e obesidade, doenças renais, doenças autoimunes e inflamação. Ou seja, o que muita gente não entende é que isso não é uma restrição calórica, é comer de forma sã. As pessoas comem comida industrializada, muito comida cozida, etc., que a comida é mole, é pastosa, é muito calórica e pouco nutritiva em termos de micronutrientes. Quando você come comida crua, você tem que mastigar um brócolis cru, um aipo, uma banana, é muita mastigação e te deixa saciado muito rápido. Então, naturalmente, você faz uma restrição calórica e aí o organismo começa a funcionar de forma melhor e aí você acha que sua diabetes está ficando melhor por milagre. Mas não, tem todo um mecanismo biológico que foi moldado por milhões de anos de evolução e você não entende.
Porque você acha que o jeito é remedinho. E aí, eis a grande questão, existe aquela grande pergunta. Então, qual que é a melhor dieta para diabetes? Aí muita gente vai falar cetogênica. Por que a cetogênica é melhor? Porque é óbvio, se a diabetes é um problema com muito carboidrato, com muito açúcar no sangue, vamos tirar o carboidrato, a glicemia vai reduzir e não tem problema, é só botar carne. Que carne não tem açúcar, sua glicemia não vai subir. Funciona? Não, não funciona, mas mais cara. Bom, vamos lá. Eu estou com glicemia baixa, mas estou com colesterol alto, estou com triglicerídeos alto, estou com inflamação no corpo alta, estou com vários outros biomarcadores altos. Isso quer dizer que eu vou viver muito? Vou viver saudável? Não vou ter outras doenças? Entende? Não é só proteger da diabetes, e a diabetes não é protegida só pela glicemia alta. O principal fator na diabetes é, na verdade, reduzir a resistência insulínica. O principal prejuízo é, na verdade, a resistência insulínica. Então, a gente tem que realmente entender que a cetogênica, ela não cura a diabetes. Ela mascara o problema, porque a pessoa, na verdade, ela está com maior resistência insulínica depois da cetogênica, ou durante a cetogênica. Mas a glicemia desce, então ela acha que ela está curada. Mas se ela botar qualquer carboidrato para dentro, enquanto ela está fazendo uma cetogênica, a glicemia dela vai muito mais alta. Ela pode ficar até com 4 vezes mais resistência insulínica por causa de tanta carne. A gente vai lidar com os mecanismos depois, etc., sobre a resistência insulínica induzida por link, lipídio intramio celular, lipotoxicidade, etc., mas o que você tem que entender é, cetogênica não é a cura da diabetes. Óbvio, pode melhorar um pouco? Pode, por vários fatores. Um principal deles é, quando a pessoa começa a mudar de dieta, ela começa a se preocupar com atividade física, com sol, com sono. E outro fator muito importante é, quando ela começa a se preocupar com a dieta, por mais que ela tenha ido comer carne, pelo menos ela deve estar tirando os industrializados, entre outras coisas que ela estava consumindo, mais nocivas ainda. Aí ela acha que está melhor, mas só que ela está menos pior. Então, ó, por exemplo, muita gente fala mal de frutose, como se a frutose fosse o problema da diabetes. Mas olha o que esse artigo aqui mostra. Frutose industrial e não da fruta é associado com fibrose hepática. Ou seja, muita gente confunde a frutose da fruta com a frutose industrial só porque são a mesma estrutura química. Mas a frutose que vem dentro da fruta vem com água, com carboidrato, com proteína, com gordura, com vitaminas, minerais, fitonutrientes, antioxidantes. É um pacote nutricional completo que é muito diferente da mesma forma o açúcar. O açúcar faz mal? Dentro da beterraba, não. Dentro da cana-de-açúcar, não. Mas dentro do pacote de açúcar branco, aí, óbvio. Então, ó, nenhuma evidência para o efeito negativo da frutose da fruta. E olha o que esse estudo conduzido pela Fundação Bill e Melinda Gates sugeriu. O maior estudo epidemiológico já conduzido até hoje. Foram 67 fatores de riscos, analisados em 21 regiões de 1990 a 2010, alegou que os fatores dietéticos mais perigosos são dietas pobres em frutas e ricas em sódio. Ou seja, esse estudo até foi publicado em 2012 no Lancet, um dos maiores jornais médicos científicos do mundo. Eles analisaram muita gente por muitos anos, por muitos fatores de risco, e no final das contas consumo insuficiente de fruta era a principal causa de morte do mundo. Por isso que as pessoas estão sofrendo diabetes, né? Elas estão comendo muita fruta. Quantos diabéticos você conhece que come melancia pela manhã, banana de noite, goiaba à tarde? Convenhamos, né? O brasileiro comum, de acordo com o POF, Pesquisa Orçamentária Familiar Brasileira, consome menos de uma porção de fruta e vegetal ao dia. As pessoas não estão sofrendo diabetes por causa do excesso de fruta. E aí, olha que interessante essa pesquisa aqui. Ácidos graxos poliinsaturados, ou seja, o ômega 3, reduz a incidência de diabetes. E olha que interessante. Ômega 3 reduz a incidência de diabetes, enquanto SFA, ou seja, gordura saturada, ácidos graxos saturados, ou seja, a gordura da carne, aumenta a incidência de diabetes tipo 2. Aí vamos lá. Parou de falar de dieta, parou. Olha que interessante que a maior parte das pessoas nem imagina. Terapia florestal reduz níveis de glicemia em diabéticos. Phytoncides, ou seja, os gases anticancerígenos que as plantas soltam, sim. Olha que interessante. Pesquisadores japoneses têm botado pessoas para passear em florestas no Japão já há quase 20 anos. E eles chamaram isso de Shinryu-ko, ou seja, terapia florestal. Só da pessoa andar numa floresta, até 7 dias depois ela ainda tem benefícios cientificamente comprovados de redução de glicemia. Então, é muito interessante
que existem melhorias consideráveis na glicemia e na hemoglobina glicada em pessoas que fazem passeios dentro da floresta. É um passeio, pessoal, não é nem morar no interior não, que nem eu moro, né? Não é nem morar perto de planta que nem eu moro não. É só passear de vez em quando. Já funciona. Esses phytoncides são gases invisíveis que as plantas secretam e nós inalamos, e eles não só reduzem a glicemia, mas eles também auxiliam na proteção do câncer, ativando as nossas natural killer cells. Sim, estar perto de plantas te auxilia na proteção contra o câncer. Existem várias alterações fisiológicas. Por exemplo, pressão é reduzida, pressão arterial é reduzida, a concentração de cortisol na saliva, a secreção de saliva aumenta. Existem muitas alterações fisiológicas e bioquímicas e hormonais e neurológicas por estar na natureza. Aí a pesquisa recomenda que um paciente diabético dê 10 mil passos por dia se estão livres de qualquer complicação e conseguem andar. Olha que interessante. Deficiência de vitamina D aumenta a incidência de diabetes tipo 1 e tipo 2, prejuízo na síntese de insulina e na secreção dela. Ou seja, quem tem pouca vitamina D, ou seja, quem pega pouco sol, e até mesmo se você pega bastante sol, mas você está obeso, você consome frutose industrial, muito café, vários fatores podem prejudicar os níveis de vitamina D, tá? Se você está com baixos níveis de vitamina D, você tem prejuízo em produzir a insulina e em secretar a insulina. Estudos epidemiológicos mostram um elo entre a deficiência de vitamina D no início da vida e o desenvolvimento mais tarde de diabetes tipo 1. Olha que interessante, se você foi uma criança com deficiência de vitamina D, provavelmente você vai ter uma maior incidência de diabetes tipo 1, que a diabetes tipo 1 começou agora também a afetar pessoas adultas. Sim, o sol mexe com mais de 1000 genes e ele tem influência imunomoduladora, ou seja, ele também mexe com o sistema imune. Então, muita gente não sabe, olha o que a própria pesquisa sugere. Controle glicêmico depende de atividade física. Atividade física melhora o controle glicêmico e também reduz o risco de doença cardiovascular e mortalidade em pacientes com diabetes tipo 2. Até mesmo andar por pelo menos 30 minutos por dia foi mostrado de reduzir o risco de diabetes tipo 2 por aproximadamente 50%. Assim como andar é associado com uma redução da mortalidade. Exercícios e atividades diárias que não sejam exercícios que induzem a termogênese é favoravelmente associados com melhores em fatores de risco metabólico e mortalidade. Cafeína reduz a sensibilidade à insulina. Sim, a principal descoberta em nosso estudo foi que a cafeína, em uma dose moderada, reduz a sensibilidade à insulina em voluntários saudáveis. A cafeína aumenta os níveis plasmáticos de catecolaminas, ou seja, da adrenalina, aumenta a pressão, etc. Então, sim, muita gente não imagina, mas o seu cafezinho pode estar reduzindo a sua sensibilidade à insulina. Você está entendendo por que a gente começa assim na aula de hoje? Porque eu estou enfatizando não somente a dieta. Eu quero que vocês entendam que muito da diabetes está vindo por efeitos não dietéticos. Então a gente realmente tem que corrigir o todo. Não pode só querer corrigir a dieta e achar que a diabetes vai embora. Esse artigo começa a mostrar que fragmentação de sono em estudos mostram que não só a duração, mas a qualidade e a arquitetura do sono podem influenciar metabolismo e regulação de peso. Sim, se você está dormindo bem, se você está dormindo 8 horas, mas não está dormindo devidamente, ou seja, indo dormir muito tarde, acordando durante a noite, vários fatores podem prejudicar o controle do peso, que é um fator para diabetes, e também o metabolismo em si. Quem dorme menos de 6 horas por noite aumenta a incidência de diabetes e só de os cientistas suprimirem o sono de ondas lentas, sem afetar o tempo de sono total, ou seja, a pessoa dormiu 8 horas, mas ela não teve uma qualidade de sono boa, vai reduzir a tolerância à glicose e a sensibilidade à insulina. Privação de sono, pessoal, é uma coisa muito importante. E o que a maior parte das pessoas não entendem é que elas acham que é só se jogar na cama, que elas dormem bem e tá tudo certo, mas é nem de longe isso. Agora, outro artigo. Baixa ingestão de água é correlacionado com prejuízo no controle glicêmico. Sim, quem bebe pouca água tem mais diabetes. Então é importante você consumir água para controlar a sua glicemia. Mas que alimentos você já come tendo água? Frutas e vegetais. Alface é pura água, melancia é pura água, tomate é pura água. Tanto é que os alimentos são moles. Você pega uma faca, cortou ele facilmente. Não é que nem uma batata que precisa de um pouco mais de esforço. E que já tem água também, né? Só não tem tanta. Então, jantar noturno é associado à obesidade, síndrome metabólica e hiperglicemia na população em geral. Sim,
Um dos fatores que mais está contribuindo para a diabetes na atualidade também é não só as pessoas verem luz elétrica noturnamente, mas tentarem comer noturnamente. Por quê? Porque o aumento da melatonina e a redução do cortisol que ocorre durante a noite vai inibir a secreção de insulina, vai inibir a sensibilidade à insulina. Prejudica todo o metabolismo tentar comer de noite, porque nós somos criaturas diurnas e ao longo de milhões de anos a gente comia de dia e de noite era o horário que o corpo reparava, descansava. Então a gente está tentando comer ao longo do dia, né? Ou seja, a gente quebra o café da manhã às 6 horas da manhã, quando acorda com alarme, e vai tentar dormir às 10 horas da noite depois de ter comido às 9h50. Ou seja, padrão irregular de consumo de alimentos é agora reportado como um potencial fator de risco novo para diabetes. Ou seja, a pessoa num dia come 10 horas da noite, no outro dia ela come 7 horas da noite, cada dia ela janta num horário diferente, e eu não estou sugerindo para ninguém jantar de muito tarde da noite. Só estou sugerindo que isso a gente chama de jet lag social na ciência. Pessoas durante a semana têm um horário mais ou menos biológico ali, né? Vão dormir 10 horas da noite, mas chega final de semana, como elas saem, como elas bebem, como elas assistem filme, fazem várias coisas, que aí elas acabam dormindo mais tarde e jantando também mais tarde. 11 horas, meia-noite, e aí tá o problema. Como o Murilão falou aqui, chega na segunda-feira, tá só o pó da gaita. Ou seja, as pessoas se abusam tanto, segunda-feira elas estão se sentindo muito mal, o que elas fazem? Jogam um cafezinho para dentro, acham que está tudo normal, espirram, tem vários sintomazinhos pequenos que obviamente são o início do desenvolvimento de uma doença crônica. Então, eis a pergunta, existe uma dieta anti-diabetes? Existe uma dieta anti-diabetes? Vamos ver o que os artigos médicos científicos mostram. Essa pesquisa é publicada no Lancet em 2014, ou seja, não é um artigo muito antigo, e no mais respeitado jornal médico científico do mundo, alegando globalmente 382 milhões de adultos estão vivendo com diabetes. E a estimativa é para aumentar em 592 milhões até 2035. Na Europa, é gasto pelo menos 147 bilhões de dólares com tratamento de saúde, enquanto nos Estados Unidos e no Caribe é gasto 263 bilhões. Ou seja, diabetes se tornou a principal causa de morte em pessoas abaixo de 60 anos. E dietas ricas em grãos integrais, frutas, vegetais, legumes, nozes e moderada consumo de álcool, baixa em grãos refinados, carnes processadas e bebidas açucaradas, tem demonstrado uma redução no risco de diabetes e uma melhoria no controle glicêmico e no perfil lipídico, ou seja, na gordura, no colesterol, no triglicerídeos nos pacientes com diabetes. Relembrando, grãos, fruta, vegetais, legumes, que são as leguminosas, feijões, são todos muito ricos em carboidratos. Ou seja, eles estão falando que o padrão dietético, o perfil dietético que auxilia na prevenção da diabetes é um padrão rico em carboidrato, não um padrão rico em gordura e proteína. Isso é do Departamento de Nutrição da Escola de Harvard. E aí a gente olha o posicionamento da Associação Dietética Americana em dietas vegetarianas. Dietas bem planejadas, veganas e outros tipos de dietas vegetarianas são apropriadas para todos os estágios do ciclo da vida, incluindo gravidez, lactação, infância e adolescência. Baixos níveis de gordura saturada, colesterol e proteína animal, assim como altos níveis de carboidratos, fibra, magnésio, potássio, folato e antioxidantes como vitamina C e E e fitoquímicos, baixo índice de massa corporal é correlacionado à redução de morte por doenças cardiovasculares, redução do colesterol sanguíneo, redução da hipertensão, redução da diabetes tipo 2, câncer de próstata e de cólon. Ou seja, o que eles estão falando é que dietas com perfil mais vegetariano, as pessoas têm menos incidência das principais doenças crônicas que matam 70% da população mundial, ou pelo menos inabilitam e geram até mesmo as outras, auxiliam a gerar as outras doenças. Fruta ou carne? Eis a grande questão, porque muita gente acha que fruta vai prejudicar a diabetes e carne é liberado. Mas olha esse artigo publicado no Jornal Médico Científico de alto fator de impacto, ou seja, num jornal médico científico importante chamado Metabolismo, onde eles sugeriram uma revisão dos etiologia, ou seja, das causas potenciais metabólicas e da sua observada associação com o consumo de carne vermelha e o desenvolvimento de diabetes tipo 2. Ou seja, o que causa diabetes tipo 2 que a carne é correlacionado com? Então, eles sugeriram a gordura saturada, o sódio da carne, que a gente sabe que a proteína animal é rica em sódio, os subprodutos da glicação avançada, as famosas toxinas do cozimento que eu tanto falo, os nitritos e nitratos,
o ferro M, o T-mal, ou seja, um tipo de subproduto das nossas bactérias intestinais quando a gente ingere carne e ovos. Os aminoácidos de cadeia ramificada, que o pessoal suplementa na academia, sim, aumenta a incidência de diabetes. Disruptores endócrinos, ou seja, a gente sabe que a proteína animal hoje em dia é muito contaminada com petroquímicos. Esses petroquímicos, as dioxinas, né, as toxinas ambientais, tudo que vem do petróleo que a gente usa, né, por exemplo, essa mesa aqui tem compostos petroquímicos. Meu laptop, todos os eletrônicos que a gente usa têm compostos petroquímicos, mas os agrotóxicos, obviamente, que são espreados na ração que os animais comem, obviamente acabam contaminando a carne do animal, que acabam vindo para nós, né? Então, quanto mais carne você come, mais disruptores endócrinos você tem na sua corrente sanguínea, ou seja, químicos que prejudicam o equilíbrio dos hormônios. E, por último, eles sugerem que existe uma interação entre todos esses fatores que provavelmente aumenta a incidência de diabetes. Aí olha esse gráfico aqui para você entender mais sobre a pesquisa. Carne vermelha, carne processada, aí sendo ligado a todos esses fatores que eu falei, né, que aí levam a inflamação, aumento de marcadores inflamatórios, aumento de estresse oxidativo, aumento de dano às células beta-pancreáticas e redução da secreção de insulina, aumento da resistência insulínica, com todos esses fatores dá aumento da resistência insulínica e diabetes tipo 2. Aí vamos lá. Por que carne aumenta a incidência de diabetes? Aumento de peso, ou seja, ausência de fibra e aumento da densidade energética e reduzida termogênese pós-prandial. Ou seja, nós sabemos que quem come carne é mais pesado do que quem come vegetais. Isso é um dado científico, por vários fatores, né? Como esses que eu falei. Ou seja, carne não tem fibra, carne tem mais calorias e carne não tem os fitonutrientes que aceleram o metabolismo e existe uma termogênese após a alimentação, termogênese pós-prandial. Ou seja, a cor vermelha ali do tomate, a cor preta da amora, entra no nosso organismo e acelera o nosso metabolismo, queimando mais calorias só por a gente estar parado. Então, quem come carne geralmente tem mais gordura visceral, por causa disso. Tem aumento de link, lipídio intramio celular, por excesso de gordura e alteração em expressão gênica de fosforilação oxidativa mitocondrial, ou seja, alteração na queima de gordura pela alteração na queima de calorias pela mitocôndria. Aumento do ferro M, ou seja, o ferro da carne é oxidante, então aumenta a resistência a nitratos, a carne é mais pró-inflamatória e gera mais estresse oxidativo. Isso é uma pesquisa publicada na Nutrients. Eu sei que muita gente não gosta de ouvir isso, mas são o que os dados científicos mostram sobre o consumo de carne e diabetes. E aí a gente pula para até mesmo outro dado muito interessante dos adventistas de sétimo dia de Loma Linda, na Califórnia. Olha que interessante. O legal dos adventistas de sétimo dia é que eles são uma população muito ideal para o estudo da epidemiologia, porque todos eles têm hábitos muito específicos, hábitos muito iguais. A única coisa que diferencia um dos outros é uns não são vegetarianos, outros são semi-vegetarianos, ou seja, comem pouca carne, outros são pesco-vegetarianos, outros são lacto-ovo-vegetarianos e outros são veganos. E olha a quantidade de diabetes tipo 2 à medida que vai reduzindo o consumo de proteína animal. 7,6, 6,1, 4,8, 3,2 e veganos com 2,9. Ou seja, o grupo que menos tem diabetes tipo 2 são os veganos. Então, como a tabela aqui fala, ajustado para IMC, idade, sexo, atividade física, entre outros fatores. Ou seja, para tirar os fatores de confusão, porque senão, eu sou mais cheinho, a pessoa aqui do outro lado que está sendo analisada também é mais magrinha. Então é óbvio que mesmo ela comendo carne, ela vai ter menos incidência de diabetes, porque o tecido adiposo é um fator diabetogênico. Mas não, eles ajustam, botam tudo alinhado para não ter essa confusão. E aí, vamos lá. Olha que os artigos mostram também que uma microbiota desregulada, ou seja, os 36 trilhões de micro-organismos que vivem no nosso intestino, levam à disbiose, ou seja, uma disbiose, ou seja, o termo técnico que a gente usa, aumenta a incidência de obesidade, prejudica o controle glicêmico e, portanto, implica na patofisiologia da diabetes tipo 2. Eu sei que a terminologia é um pouco complexa, mas se você não come bem e não vive saudável, você tem um desequilíbrio das bactérias intestinais. Por isso que as pessoas sofrem de SIBO e vários tipos de doenças gastrointestinais hoje em dia. É um desequilíbrio da microbiota, dessas bactérias. Então, como eles estão falando aqui na pesquisa, é estimado que esses 100 trilhões, mais de 36 trilhões de micro-organismos aqui, existe muito debate sobre isso, que residem no nosso corpo e tem uma grande quantidade de genes que são 150 vezes maior
do que o nosso próprio genoma, ou seja, a gente tem mais ou menos uns 2.000 genes. Essas bactérias têm muito mais. Então elas pregam um papel muito importante na nossa saúde que a gente ainda nem consegue compreender a nível científico. Então a composição da microbiota intestinal e sua atividade flutua através do tempo dependendo de diversos fatores, né? Ou seja, até mesmo se você usou remédios ou antibióticos, isso pode prejudicar a sua microbiota. Essa pesquisa aqui, o consumo de ovos e o risco de diabetes tipo 2, mostrou que pessoas que comem mais de 5 ovos por semana aumentam em até 3 vezes o risco de diabetes após o ajuste dessas todas variáveis, né? IMC, etc. Comparando as pessoas que comem menos de um ovo por semana. Colesterol dietético, incluindo a gema do ovo, é prejudicial para as artérias. O funcionamento endotelial refere-se à resposta arterial vasomotora, mediada principalmente pela liberação do óxido nítrico, um gás vasodilatador, e um outro chamado endotelin, que é um vasoconstrictor. Ou seja, o ovo e o colesterol dentro dele vai influenciar prejudicialmente o funcionamento das nossas artérias, que tem que dilatar, comprimir, por isso hipertensão arterial e outras complicações. Aí a gente vai para a Carta de Saúde de Harvard, publicado no site de Harvard constantemente, como se fosse um mês, a cada tanto tempo eles publicam um artigo científico, sem ser artigo médico, mas a opinião de um profissional falando sobre algum tópico. E aí ele fala, o nome do artigo é Repensando Frutose na sua dieta. Frutose, como é encontrada na maior parte das frutas, não é prejudicial. As frutas não são prejudiciais em quase todo tipo de quantidade, é benéfica. Bruce Briston, um professor na Escola Médica de Harvard. A frutose é ligada à fibra, o que reduz a absorção do açúcar. E ainda mais, frutos vegetais contêm muitos outros importantes nutrientes, tais como os flavonoides. O problema da frutose e do açúcar de mesa é, na verdade, quando eles são adicionados aos outros alimentos. Isso deve ser limitado, porque são calorias vazias que não fornecem outros nutrientes. Olha que interessante esse artigo, publicado pelo Neil Barnard, um dos principais médicos vegetarianos americanos, que ele realmente conduz pesquisas muito boas. Carne é associada a diabetes tipo 2 e a gente sabe que vegetarianos têm metade da incidência de onívoros de diabetes. E dieta com proporção 80-10-10, ou seja, rica em carboidrato, pobre em proteína e pobre em gordura, que é completamente o contrário que você ouve por aí, recomendam por aí, que tem que ser uma dieta com muito carboidrato e quase nada de proteína e gordura, melhora o controle glicêmico e reduz a hemoglobina glicada e esse lipídio intracelular em até 30%. Ou seja, olha que interessante, a hemoglobina glicada reduz em até 0,4 em pacientes com diabetes tipo 1 seguindo dietas vegetarianas. Isso é metade do que a metformina faz, ou seja, você não vai precisar gastar com remédio, não vai ter efeito colateral do remédio, você vai ter metade do efeito que o remédio tem, só com esse pequeno ajuste, tirar a carne. Como eu falei, o lipídio intracelular, ou seja, quando a gente come muita gordura, principalmente a saturada, ela literalmente engloba a célula do músculo e impede a insulina de fazer seu papel. Então isso é chamado de lipídio, gordura, dentro, músculo, celular, célula. Dentro da célula muscular. Gordura dentro da célula muscular. É como se fosse uma fechadura que você botou um chiclete e ela não consegue ser aberta pela insulina porque o chiclete está ali prendendo a chave. Que a chave seria a insulina, o escoltador do açúcar para a célula. Aí o que o Neil Barnard alegou dietas ricas em gordura regulam para baixo, ou seja, desligam os genes necessários para a oxidação fosforilativa do músculo esquelético. Ou seja, a oxidação fosforilativa é a forma que o organismo queima as calorias vindo dos alimentos ali. Aí a pesquisa continua falando, fibras são o principal fator para controlar a glicemia. Fibra desacelera a absorção da glicose no intestino, reduzindo o índice glicêmico dos carboidratos. Elas aumentam a excreção de ácidos biliares e aumentando a secreção de GLP-1. Você provavelmente já ouviu falar do GLP-1 nas novas canetinhas de Ozempic. Ou seja, o Ozempic tem uma atividade, é um agonista do receptor de GLP-1. Ou seja, o GLP-1 é um hormônio produzido no intestino, que é liberado na presença de glicose para suprimir a fome, falar que a gente está saciado. Um dado muito interessante é que a substituição parcial da proteína da carne por proteína de soja, ou seja, comer menos carne e mais soja, só proteína provavelmente, não é nem comer mais soja, melhora a sensibilidade insulínica e o colesterol total e o LDL em humanos. Geralmente, quando o perfil glicídico, ou seja, o perfil glicêmico
está descontrolada, ou seja, a glicemia, o açúcar no sangue, o colesterol, as gorduras no sangue também estão descontroladas, né? Mas aí, ó, olha que legal. A pesquisa mostrou a comparação entre vegetarianos, semi-vegetarianos e não vegetarianos. O HDL de vegetarianos é o melhor. Triglicerídeos de vegetarianos é o melhor. A glicose de vegetarianos é a melhor. A pressão sistólica de vegetarianos é a melhor. A diastólica também. A circunferência abdominal e o IMC. Então, ó, olha que interessante esse estudo de Harvard. Publicado no PLOS ONE. Durante 20 anos foram analisados 200 mil profissionais de saúde. Quem comia mais plantas tinha 34% a menos risco de desenvolver diabetes. E pessoas que comiam mais plantas, só que menos saudáveis, ou seja, uma dieta vegetariana mais processada, tinha 16% a mais de risco de desenvolver diabetes. E a conclusão deles, dietas baseadas em plantas, especialmente quando ricas em qualidade de plantas, ou seja, plantas frescas, integrais, como eu recomendo, são associados com um substancialmente menor risco de desenvolver diabetes tipo 2. Grãos integrais, frutas, vegetais são associados com menor risco de diabetes tipo 2, enquanto alimentos animais são positivamente associados. Ou seja, é associação. A gente ainda não prova a causa porque isso não tem um estudo mostrando, olha, ficar randomizando as pessoas, porque esses estudos realmente levam muito dinheiro, né? Ainda mais um estudo randomizado, duplo cego, etc, né? Mas os estudos que analisam pessoas a longo prazo, estudos prospectivos, coortes prospectivas, como é chamado na epidemiologia, mostra que quem consome mais carne tem mais diabetes, quem consome mais plantas tem menos diabetes. E aí, olha que interessante esse outro artigo, mostrando que, independente da perda de peso, dieta vegana hipolipídica melhora a sensibilidade insulínica. Ou seja, mesmo eu sendo obeso, não mantendo um corpo mais magro, uma dieta vegana consegue ainda assim melhorar minha sensibilidade insulínica. Ou seja, não é só a perda de peso numa dieta vegetariana que influencia, é também os fitonutrientes, é toda a alteração metabólica, hormonal, expressão de genes e de microbiota que auxilia a nossa redução do peso. São inúmeras, imagina o seu corpo fazendo 1 bilhão de reações por minuto. 1 bilhão a gente está chutando, mas é uma quantidade muito alta de reações a cada minuto, a cada hora que ele tem que conduzir. Então, quando a gente come comida de verdade, ela influencia em todo o nosso organismo, em milhares de mecanismos compreendidos e não compreendidos. O que o estudo também sugere é consumir alimentos de baixo índice glicêmico, né? Mas eu sugeriria melhor ainda, consumir alimentos de baixa carga glicêmica, se você está preocupado em seguir o índice glicêmico. Mas o que os estudos também sugerem, essas dietas 80-10-10, conduzidas por esses médicos veganos americanos, é tirar óleos e reduzir até mesmo as gorduras na dieta, tipo abacate, castanhas, etc. Esse outro estudo mostra, também do Barnard, mostra uma dieta vegetariana de baixa gordura, ou seja, é muito importante essa baixa gordura, reduz a glicemia em jejum, ou seja, um dos principais marcadores de diabetes, e o peso corporal mesmo sem exercício, ou seja, as pessoas não se exercitaram, mas ainda assim a glicemia cai só por estarem comendo mais saudável. O consumo frequente de nozes e frutas secas é associado na prevenção da diabetes tipo 2, síndrome metabólica e doenças cardiovasculares. Aí olha que interessante aqui o perfil nutricional e todas as modulações que acabam levando. Fibra, mais carboidrato integral de baixo índice glicêmico, os MUFAs e os PUFAs, ou seja, as gorduras monoinsaturadas e poliinsaturadas, os minerais e outros compostos bioativos levam a inúmeros fatores benéficos na diabetes, ou seja, protege as células beta-pancreáticas, melhora o metabolismo de carboidrato e a resistência insulínica, tem propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes, modula a secreção de incretina, um hormônio também correlacionado, muda a expressão gênica de formação de gordura e regula a glicemia e insulina pós-prandial, ou seja, após a refeição, que aí vai levar a mexer na expressão de genes, na microbiota, vai reduzir a resistência insulínica, melhorar a limpeza da glicemia, da glicose após a comida, ou seja, tirar ela do sangue para não ficar em excesso, melhorar a secreção de insulina no pâncreas e assim prevenindo ou controlando a diabetes tipo 2 no final. Olha que interessante, dieta baseada em plantas é cardioprotetoras com menor acumulação de link e protetor de células beta-pancreáticas. Veganos têm um perfil bioquímico e uma ingesta de comida que é cardioprotetora, com menor acúmulo de lipídio intramuscular e mais protetora de células beta. Ou seja, os nutrientes dentro da alimentação baseada em plantas protegem o seu coração,
reduzem a gordura encobrindo suas células e ainda protegem as células do pâncreas, que produzem insulina. São inúmeros mecanismos que vão mudando dentro do nosso organismo. Não é como um remedinho que só muda um. Afeta toda a nossa fisiologia e é assim que a gente realmente trata doenças. O remédio do futuro é alimentação, dieta, sol, sono e atividade física. Ponto. A nível científico. Como o estudo mostra, grandes estudos epidemiológicos sugerem uma grande correlação de dietas ricas em gordura sendo prejudiciais à sensibilidade à insulina. E ainda mais, a gordura saturada parece ser a pior para o controle da insulina. E sim, isso é muito interessante, pessoal. Como eu coloquei no livro Dieta Antidiabetes, tem artigos mostrando que dietas ricas em gordura, acima acho que de 35% das calorias, mesmo quando de plantas, prejudicavam o controle glicêmico, entende? Então o que acontece? Mesmo se você está comendo uma linhaça ali, se você come muita linhaça, acima da necessidade de gordura, você vai induzir resistência insulínica sim, óbvio. A gordura saturada é pior do que a gordura insaturada, que tem várias outras funções do nosso organismo. Mas muita gordura é muita gordura, independente da fonte. Ou seja, gorduras cruas são mais saudáveis que cozidas. Gorduras das plantas poliinsaturadas são mais saudáveis que as gorduras dos animais saturadas. Mas ainda assim, nós fomos feitos para rodar à base de carboidratos. E relembrando, são muitos, mas muitos artigos médicos científicos dessa aula. Então, realmente, a gente vai tentar dividir ela em 2 aulas para facilitar para você entender que saúde é produzida por vida saudável e como obter o mais recente na literatura médica científica, o mais otimizado, para você não ficar perdido e as pessoas te falando um monte de coisa por aí e você não sabe para que caminho seguir. Eu considero essas 2 aulas um guia completo, como eu falei no início, uma masterclass de diabetes para você ter todas as ferramentas necessárias para tratar de uma forma mais natural, com menos remédios e mais com medicina de estilo de vida, gratuita, barata e extremamente eficaz. Então, já fica ligado no canal para a aula 2 de diabetes. Você quer entender mais sobre diabetes, realmente ter essa literatura na sua mão e ter o nome dos artigos, tudo direitinho, tudo embasado para você levar para o seu médico, ter como orientar ele no que há de mais recente na literatura médica científica? Então eu sugiro fortemente a leitura do livro Dieta Antidiabetes, onde no final tem referências bibliográficas numéricas. E se você quer minha ajuda como nutricionista clínico, além do livro Dieta Antidiabetes, tem 9 outros livros publicados, como o Jejum Higienista, Dieta do Éden, que são livros essenciais para você aprender a produzir saúde e prevenir doenças. São 6 cursos online, inclusive o curso Doces à Vontade, onde você consegue aprender a fazer cupcake, bolo, trufa, um monte de tipos diferentes de doces sem açúcar, feito com nozes e oleaginosas, como a gente viu aqui na pesquisa, e que realmente auxilia na redução da diabetes, não causa ela, né? Então, eis a grande questão. O Doces à Vontade pode ser o curso para você se você está procurando reduzir sua glicemia. Além disso, tem os retiros sempre de janeiro, fevereiro e julho aqui no Espaço Saúde Frugal em Saquarema, onde você aprende a produzir saúde e prevenir doenças. E, por final, se você quer minha ajuda particular, entre em contato, nos contatos aqui embaixo, no site saudefrugal.com.br ou no WhatsApp abaixo e agenda sua consulta o quanto antes, presencial ou online, que eu vou te ajudar a melhorar a sua vida, melhorar a sua saúde. Além disso, gostou do vídeo? Quer ajudar o canal? Você pode se inscrever como membro, você pode comentar, compartilhar, sentar o dedo nesse like, apertar o sininho e se inscrever no canal. E gostou mesmo? Quer aprender mais sobre diabetes? Já viu os depoimentos sobre até mesmo melhoria drástica em diabetes tipo 1, entre outros vídeos como a playlist de diabetes? Corre que estão imperdíveis para você aprender mais sobre o tópico. Clica aqui.